pessoal, gravando esse vídeo aqui, né, das semanas aí 10, 11 e um pouco da 12 também, né, falar um pouco dessa questão da exogeneidade, né, alguns alunos mandaram mensagem, né, comentando de uma certa dificuldade aí. Então, vamos separar aqui em três casos, né? Vamos falar de exogeneidade estrita, exogeneidade contemporânea e endogeneidade, né, de uma forma curta, né? Não dispensa a leitura das notas de aula, mas também para a gente não ter um vídeo muito longo, né? E talvez conseguir entender a diferença entre elas. Exogeneidade estrita, pessoal, é o nosso caso 1, é o caso ideal, né? Aqui o MQO é não viciado e consistente. Então a gente gostaria sempre de supor exogeneidade estrita. Nem sempre isso vai ser possível. E talvez o mais complicado, nem sempre isso é possível assim, a gente garantir que vale a exogeneidade estrita. O que a gente está querendo estudar aqui é a gente conseguir perceber modelos em que essa hipótese certamente é falsa, tá? Para a gente não errar, né, quando não precisa. Tá? Então, na prática, pessoal, as pessoas discutem os modelos de econometria com base na literatura, na teoria econômica, e aí aceitam, né, uma especificação como a correta. Tá bem? Exogeneidade contemporânea vai ter esse mesmo problema, né? A especificação vai ter essa arbitrariedade, né? A gente vai ter que chegar num ponto de falar que está bem especificado, né? Exogeneidade contemporânea é uma hipótese boa também, né? Aqui o MQO ele tem propriedades suficientes, né, ou suficientemente boas para a gente considerá-lo um bom estimador. Então, ó, sobre exogeneidade contemporânea, o MQO ele tem viés, o que não é o ideal, mas ele é consistente, o que é suficiente para a gente considerá-lo bom estimador. Tá bem? Então, quando a gente identificar modelos que não podem apresentar exogeneidade estrita, a gente vai tentar, pelo menos, né, a gente vai verificar ou tentar verificar se dá para supor exogeneidade contemporânea. Também, né, é difícil ser testada, né? Uma coisa que a gente faz em modelagem é ver se o resíduo pelo menos é ruído branco, né? Assim. E também, né, a gente vai ter essa questão da especificação em econometria, né? Quando a gente tiver mais regressores, né, a gente vai se basear na literatura e na teoria econômica para dizer que o modelo está bem especificado. O caso 3, endogeneidade. Aqui, pessoal, é problema, né? Se tiver endogeneidade, o MQO é inconsistente e isso daí não é bem aceito, né? Tá? Só se a inconsistência for muito pequena, sabe? Casos muito particulares, mas a princípio a gente não está disposto a aceitar a inconsistência. Também a gente não, né? Daí a gente não consegue confiar nos coeficientes e é considerado um problema grave. E o que é endogeneidade? Correlação entre o termo de erro e pelo menos uma variável regressora da própria equação. Então, olha só, vamos resumir. Exogeneidade estrita. A gente não tem correlação do termo de erro com ninguém, né? Com nenhuma variável regressora, em nenhum período de tempo. Né? Deixa eu ir andando aqui. Tá, então, variável omitida, né, pode causar endogeneidade, né, se a omitida tem correlação com pelo menos algum regressor. E aí vamos ver aqui como que a gente pode decidir isso, né? Tá, então a gente vai ter que, né, talvez poder falar que o modelo está bem especificado, né? E aí vamos pegar aqui um caso genérico, né, de regressão y, x' beta. Então esse x' aí tem várias variáveis regressoras, né? O nosso vetor beta de coeficientes. E aqui no caso aqui ainda em séries temporais, né, a gente supondo fracamente estacionárias. E aí assumindo que está bem especificado.
Então, ó, aí, pessoal, olha só, se o x, né, no caso é o vetor, né, x', né, com todas as variáveis regressoras, se não tem efeito feedback do y, ou seja, se valores passados do y não afetam as variáveis que estão em x, é razoável supor isogeneidade estrita supondo um modelo bem especificado. Então, aqui tudo bem, exogeneidade estrita, a gente está muito bem. Agora, se o yt-1 ou outras defasagens de yt estiverem no conjunto dos regressores, ou se a gente sabe que o xt ele é afetado por defasagens de y, não dá para supor isogeneidade estrita. Então, se o modelo estiver bem especificado, a gente vai poder supor no máximo exogeneidade contemporânea. Tá bem? Então, por exemplo, aqui, supondo que o AR1 está bem especificado, né? Então, a gente sabe, né, que yt-1 não tem correlação com yt, né? Ou seja, a gente sabe que não tem endogeneidade. Agora, o yt ele afeta yt, né? A gente pode ver aqui, né, ele ajuda a formar nesse processo estocástico yt. Tá? Então a covariância entre os dois é diferente de zero. Aí o que acontece? Quando a gente vai para t mais 1, né, a equação de t mais 1, esse yt que foi afetado por epsilon, ele passa a ser regressor. Tá certo? Então quer dizer, existe correlação do termo de erro agora passado com um regressor, né, de t mais 1, yt. Então não dá para supor exogeneidade estrita. Tá certo? A gente vai supor só exogeneidade contemporânea. Agora, se tiver problema de especificação, a gente vai ter endogeneidade. Então, por exemplo, né, no caso aqui de séries temporais, quando a gente pega esse modelo aqui, a R1, né, se ele tem autocorrelação, o que pode acontecer? Imagina aqui, ó, a gente sabe que esse yt tem correlação com esse yt aqui. Agora, se o yt mais 1 tem correlação com o yt, né, ou seja, autocorrelação serial, aí é bem provável que esse yt mais 1 vai ter correlação com yt. Tá vendo? Então eu tenho um problema de endogeneidade, ou seja, eu tenho um R1 que nesse caso aqui, né, já não é mais bem especificado. E a gente viu exemplos disso, né? A gente viu como que se a gente aumentar a ordem aqui do AR, dependendo da estrutura de autocorrelação, a gente consegue eliminar a estrutura de autocorrelação, melhorar a especificação do modelo e acabar com a endogeneidade. Tá bem? Então, pessoal, eu espero que isso tenha ajudado, ou pelo menos que ajude aí a formular as dúvidas, né? Então, fiquem à vontade aí para perguntar, estou à disposição para a gente ir conversando. Tá bem? Um bom dia para vocês aí.